Mas vamos falar um pouquinho da cidade de Jacareí, a cidade que a gente tem um carinho muito grande, a cidade do Antônio de Vasconcelos Jordão, que foi diretor do Grupo Bandeirantes por muito tempo e também da extinta Rádio Clube de Jacareí, a quem eu tenho um carinho muito grande. Muito bom dia, Antônio Jordão. Obrigado pela sua audiência todos os dias. Falar aqui com o prefeito Isaías Santana no tocante a essa chuva que caiu recentemente, né? Enfim, o que antecedeu a virada do ano, teve problemas na cidade de Jacareí também, a exemplo de São José dos Campos, e ontem na cidade de Taubaté? Tony, graças a Deus não. Jacareí não teve nenhum incidente grave, não teve nenhuma chamada de socorro. Tivemos algumas pequenas quedas de árvores nas estradas, mas imediatamente foram recuperadas já. Não houve nenhum caso de cidadão que precisou de socorro nem sair de sua residência. As chuvas observaram os limites do Rio Comprido. Então, tudo do lado de lá do Rio Comprido, nós não tivemos nenhuma grande quantidade de águas. É porque a natureza, quando pede passagem, não dá pra gente evitar. A gente sabe que a Defesa Civil tem trabalhado na questão prevenção, né? Muito é um trabalho muito difícil para a Defesa Civil, mas é importante, não tenha a menor dúvida. E a cidade de Jacareí que é cortada pelo Rio Paraíba, mas não há relatos, pelo menos que eu tenha informação do nível elevado de água no Rio Paraíba, que viesse trazer problemas para a cidade, que passa inclusive ali próximo do Elvira, né? Tem uma ponte por ali, conheço bem aquela região, mas não há relato disso. Mas não deixa de ser preocupante, porque São Luís do Paraitinga nunca se ouviu falar de uma tromba d'água, enfim, ou de níveis elevados, mas acabou cobrindo a cidade. A barragem de Santa Branca exerce o papel regulatório. Então é o grande instrumento que evita que haja bastante águas no Rio Paraíba de Jacareí para cá, mesmo em época de chuvas. Os grandes problemas que têm ocorrido nos últimos anos em Jacareí são exatamente os afluentes do Rio Paraíba, o córrego do Turi, o córrego seco e lá embaixo do Flórida, que tem um terceiro córrego que também dá sempre problemas. Esses a gente precisa fazer diversas intervenções. O córrego do Tanquinho precisa fazer diversas intervenções porque vai acontecendo a ocupação sem um planejamento. É muito difícil segurar, porque as ruas, as estradas, as áreas próximas aos córregos são também áreas boas para ocupação, e com isso você ocupa o espaço que as águas poderiam ocupar no momento em que elas vem em grande quantidade. Bom, existe um problema muito sério ali, já que estamos falando, temos aqui, né, um especialista em segurança para falar com a gente, o Alexandre me acompanha já há muitos anos, né, como investigador e como formado também, tem a formação em direito. É bacana a gente ter ele sempre aqui no programa, toda segunda ele participa aqui com a gente para comentar um pouquinho a respeito. Tem o problema de segurança, que é um problema que arrasta para todas as cidades, para o Brasil inteiro, e algumas cidades maiores como São Paulo e outras cidades por aí, a dificuldade é bem maior. Jacareí não é diferente. Existe aqui, chegou ontem para nós, né, essa questão da chamada Lagoa Azul. Eu não conheço, chamada Lagoa Azul em Jacareí, que serve para descarte de carros roubados, enfim, e até desmonte de carros roubados naquela região. É uma região difícil acesso, segundo chegou essa informação aqui para nós. Eu gostaria de saber como é que o senhor, como prefeito, lida com essa questão. Claro que é um caso de polícia, mas o poder público pode trabalhar melhorando o local e para evitar que esse tipo de crime aconteça naquela região. Olha, existem duas ocupações, uma já tem mais de décadas e nós terminamos de fazer a urbanização, entrega dos títulos, asfalto, o acesso está asfaltado. A segunda ocupação é recente, digo, nos últimos 5 anos, e tem uma situação de regularização muito complicada, porque se deu exatamente em aterro, em área que tinha sido objeto de escavação de areia e que depois, no final, quando termina o processo de escavação de areia, é feito um aterro. E atrás dessa segunda ocupação, nós temos ainda uma lagoa muito grande, aberta, quase que com acesso direto ao Rio Paraíba. E isso, o município entrou com ação na justiça para obrigar
os antigos proprietários da cava a fazer a recuperação, está em fase de perícia. Só interrompendo, quando o senhor fala em cava ali, era uma extração de areia? Exatamente. Por isso a lagoa foi produto da escavação de areia. Começamos o ano, prefeito, né? E agora que já tem o orçamento já para 2022, existe alguma obra grande que já está planejado para 2022? Olha, Tony, nós estamos em 2022 com a perspectiva de terminar as 3 obras que estão em andamento. A terceira ponte, a duplicação da Castelo Branco e também a ligação da Avelino com o Parque Meia Lua. Agora, já em janeiro, nós vamos entregar um trecho e até o final do ano nós esperamos terminar essas 3 grandes obras. Na sequência, nós ainda temos a perspectiva de até meados de abril, maio, terminarmos os entendimentos com o Ministério Público e a Defensoria Pública para poder liberar outras obras viárias que têm dinheiro garantido no empréstimo que fizemos no CAF. E com isso nós vamos investir em outra região da cidade, fazendo a ligação entre a região sul e a região leste. Essa é a grande obra viária. No mais, a gente vai investir muito em saneamento. Tem a duplicação da estação de tratamento, que é uma obra que não termina em 2022, mas avança bastante. Nós vamos concluí-la só em 2023 e fazer os ramais na região oeste, naqueles bairros que sempre reclamam para você já deve estar acostumado, verdade, né? Veraneijal, Irajá, Chácara Jandeira de Igarapés, Guararema, todos esses bairros terão 2022 e 2023 resolvido o problema de tratamento de esgoto, que é o fundamental para depois chegar à infraestrutura de asfalto. Havia logo no comecinho da sua gestão e na gestão anterior também nós falávamos bastante de um córrego que me falha a memória, mas um córrego onde muitas pessoas jogavam ali esgoto e era um córrego que exalava um mau cheiro gigantesco e aquilo foi palco de discussão no nosso programa em outra emissora, até que parece-me que agora aliviou isso e acredito ter sido na sua gestão. Foi feito algo? Sinuturi, que teve um investimento muito grande, começou na gestão passada, teve um problema, a licitação, uma empresa dessas envolvidas nesses rolos nacionais. Nós aparamos as questões policiais, mandamos para a polícia investigar, a Polícia Federal, fizemos a nova licitação e concluímos os 3 piscinões e também uma rede para coletar todo o esgoto em toda a extensão da região central, porque aquela rede feita na década de 60 era canalizado, era esponja, era canalizado, paralela ao córrego, era uma esponja, vazava para tudo quanto é lado. E hoje ela já está funcionando adequadamente em toda a região central, o tronco coletor de esgoto. Agora temos que investir no Tanquinho, que é um córrego que passa atrás da região do Jardim Flórida, que precisa de um piscinão e precisa de obras de drenagem nos bairros ali próximos. Olha, eu vou terminar a segunda gestão afastando 6 dos 8 grandes problemas de inundações na cidade de Jacareí. Ficarão provavelmente ainda 2 menores e que o futuro com certeza, definindo como prioridade, nos próximos 10 anos a gente resolve todos esses problemas estruturais de inundações na cidade. Existe projeto, prefeito Isaías Santana, de carros elétricos também para Jacareí? O senhor me dizia fora do ar que a Chery já começa a fabricar carro nessa linha. Em Jacareí, graças a Deus. Bom dia, cumprimentar o Cássio e toda a equipe do Felício pela iniciativa. Acho que é muito importante essa inovação e numa cidade que, além de ter no seu DNA a inovação, tem condições econômicas de fazer essas experiências. O aporte de recursos públicos e também privado de uma cidade como São José, Curitiba, Recife, as capitais e as grandes cidades, Campinas, é que a gente, das pequenas e médias, esperamos que eles avancem, coloquem em prática para que a gente possa depois dar o passo seguinte. Como a nossa atual concessão de transporte vence em 2026, então no ano de 2025 nós vamos fazer uma grande concessão e com isso nós vamos introduzir todas as mudanças já testadas e aprovadas para que a gente possa em 2026 ter
uma nova concessão com toda a modernização possível do transporte em Jacareí. Não só na questão transporte coletivo, né, prefeito, mas também os carros da guarda e os próprios veículos utilizados pelo poder público de uma forma geral, da prefeitura, enfim, sendo carros elétricos, até porque o senhor tem uma fábrica na sua cidade com carros elétricos. Existe um pensamento para um futuro projeto? Sim, os veículos, sim, eles, à medida em que estiverem no mercado e for mais econômico para o poder público, precisam fazer essa equação primeiro, né? Na conta final tem que ficar mais barata para poder você fazer a substituição da frota e ser aprovado nos tribunais de conta. Não basta só ser ambientalmente mais correto, mais adequado. É preciso que, além da vantagem ambiental, exista também a vantagem econômica, porque você vai ter que disputar no mercado e os outros têm direito de participar dessa disputa. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.